E acho que o senhor deu uma ótima resposta. Os principais desafios, né, uma taxa de juros elevadíssima, uma redução da participação da indústria no PIB e ainda o problema da dívida pública, né? E que a gente tem como perspectivas o fortalecimento do Estado, uma reforma tributária progressiva, além disso, uma reforma previdenciária realista, né? Então, eu acho que, à luz das suas palavras e realmente como economista, eu compartilho da sua opinião na maioria dos temas, a importância da indústria, a questão da necessidade de retomada do crescimento econômico e ainda da necessidade de mudança na institucionalidade monetária. Em conversa com os alunos, né, a gente decidiu fazer 3 blocos de questões. Eu imagino que muitas pessoas desejam fazer perguntas. Vamos fazer um primeiro bloco, pegar algumas questões, ele responde, a gente faz um novo bloco e assim por diante. Quem gostaria de começar? Acho que pode vir aqui à frente, se apresentar. Tem um microfone, Antônio? Não? Você quer vir até aqui? Se apresenta, o nome, de onde? Por favor, perguntas breves, né? Boa noite, professor Gomes. Eu sou Renato, sou biólogo, sou funcionário da Prefeitura de Maringá. E eu gostaria de fazer 2 perguntas, e sendo bem sucinto, porque o tempo é curto, né? A primeira é como, na hipótese, né, do professor Cedo, presidente, como lidar com a questão do desenvolvimento econômico com a questão ambiental e indígena, principalmente na Amazônia, com os projetos de infraestrutura, mineração, hidrelétrica, estradas, enfim. E a segunda pergunta, eu acho que foge um pouco dessa questão econômica, né, uma questão mais comportamental, enfim, polêmica, por sinal. Qual é a opinião a respeito da regulamentação do consumo da maconha para uso medicinal e recreativo? Era essas perguntas. Professor, somando um pouco a pergunta relacionada à maconha, em 2006 o presidente Lula acabou aprovando a lei de drogas, que a gente sabe que acabou sendo um desastre para o sistema penitenciário. Gostaria de fazer 2 perguntas sobre isso. A primeira, quais as soluções que o senhor traz relacionadas às drogas e o sistema penitenciário? E a segunda parte, como botar isso na prática com o nosso Congresso corrupto e conservador? Obrigado. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Eu sou graduada em Ciências Econômicas aqui pela Universidade de Maringá. E o senhor fez um comparativo, uma explicação quanto à década de 80, que foi caracterizada como uma década perdida. Eu gostaria de perguntar se o senhor acredita que nós estamos vivendo o que vai ser conhecido posteriormente como uma segunda década perdida economicamente. Boa noite. Ciro Gomes, o artigo 53 da Constituição fala: compete à União instituir imposto sobre, inciso 7º, grandes fortunas nos termos da lei complementar. Eu quero saber que governo assumiria essa questão, que já fazem mais de 30 anos que ninguém discute isso. Boa noite, Gomes. Eu sou o Raul Rodrigues, acadêmico do curso de Direito, estou representando aqui o jornal Direito Pensa. E eu gostaria de perguntar como o senhor entende o fato de um presidenciável de tão
que demonstra tão pouco conhecimento econômico como o deputado Jair Bolsonaro e que lança declarações altamente preconceituosas e visivelmente que ele dedica pouca reflexão a respeito delas, consegue tanto apoio popular? E qual seria a importância do conhecimento técnico para um governante nesse país? A primeira pergunta fala como é que a gente equaciona essa história de desenvolvimento com a questão das interdições ambientais e as populações tradicionais, especialmente os indígenas e eu acrescento os quilombolas. Com ferramentas que traduzam para além do politicamente correto, do audível musicalmente, nesse debate raso que infelizmente infesta o Brasil, a ferramentaria de desenvolvimento sustentável. A mais importante para um país que tem as nossas características, e se alguém no mundo pode experimentar uma síntese ótima entre as necessidades estratégicas de desenvolvimento e as necessidades estratégicas, igualmente ou até mais relevantemente, de preservação ambiental e dos direitos das populações tradicionais, é o Brasil. Pela extensão territorial, pela disponibilidade generosa de água, salvo distribuição, no semiárido nordestino, vis-à-vis a Amazônia e o Pantanal, mas no aquífero Guarani, o Brasil é o maior acervo de água potável do planeta, a maior província mineral do mundo, autossuficiência em petróleo já com abundância sobrando, uma matriz energética que está se diversificando, para além da matriz hidráulica, que é a mais limpa e barata do mundo. O Ceará, por exemplo, hoje, que era 100% importador, hoje nós somos exportadores líquidos de energia, porque temos uma província de energia eólica, que é uma das maiores do Brasil, e uma crescente província de energia solar. E são alternativas que o país tem. Né? Então, repare bem, quais são essas ferramentas de desenvolvimento sustentável? O mais importante deles é o zoneamento econômico e ecológico. Mas talvez a antecedência seja a gente discutir como a gente converge a sociedade brasileira para um consenso, ou pelo menos para uma hegemonia moral e intelectual muito claras ao redor do que é a nossa estratégia de desenvolvimento. E isso exige que a gente evolua da hiperfragmentação onde nos encontramos hoje, porque falta a abstração, falta a idealização de um projeto que nos coesione. É natural que o nosso espírito comunitário migre, mas nós estamos migrando para o longuismo, que, salvo as boas intenções que há, muitas, é a contrafação neoliberal. O longuismo, que pretenda, sem legitimidade, tem gente que se exame quando eu falo isso. Eu disse que tem muita gente bem intencionada, muita gente boa, e eu aprecio muito isso. Porém, não é possível imaginar que organizações não governamentais vão substituir o Estado, especialmente na mediação desses conflitos. Então não é possível entregar ao longuismo, por exemplo, a questão do meio ambiente. Porque o estresse deles é de preservar o meio ambiente, está corretíssimo. Eu, se não fosse ocupado nessas guerras aqui, eu ia me filiar nesses guerreiros que enfrentam o negócio para não matar baleia. Eu acho uma das coisas mais chocantes do ser humano, matar um mamífero como uma baleia e tal, sem necessidade nenhuma. Mas repare bem, o Brasil tem que ter, por exemplo, energia. E aí minha disputa com a Marina, que é uma amiga querida, eu duvido da honestidade dela, dos bons princípios, do amor ao povo e tal. Mas a partir daí eu vou cutucar a Marina, porque não é possível enfrentar o problema brasileiro com esse ambientalismo difuso, que todo mundo acha bonito, né, com esse moralismo difuso, que todo mundo acha bonito e tal. E aí? E eu tive discussões tremendas. Eu montei o projeto de São Francisco. O projeto de São Francisco é dessas obviedades, a transposição de São Francisco. Você tem o Nordeste Setentrional, que é essa esquina do Brasil que vem do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco. Essa esquina aqui tem um rio perene, que é o Rio Parnaíba, que separa o Piauí do Maranhão, e um rio perene que separa Pernambuco da Bahia, depois a Lagoa de Sergipe, que é o São Francisco. Aqui não tem nenhum rio perene que corra o ano inteiro. Nenhum. Esse rio aqui, o Parnaíba, só tem água suficiente pelos padrões das Nações Unidas para abastecer suas populações ribeirinhas. E esse aqui tem uma sobra gigantesca. Falta água dramaticamente aqui e só sobra aqui. O que tem que ser feito?
tirar um pouquinho daqui e levar para lá, são obviedades assim. Nós passamos décadas discutindo isso. Aí é preciso que o nordestino migre, arrebente as favelas do Rio de Janeiro, arrebente as favelas de São Paulo, etc, etc, porque não sei o que, não é possível mais discutir isso. Não é possível que alguns de nós sejamos preocupados com o meio ambiente e outros, e esses são do bem, e os outros preocupados com a energia, e esses são do mal. Pode faltar energia num país como o nosso? E aí você vai respondendo, obviamente que não. Então, se não pode faltar energia, qual é a matriz energética mais limpa e barata do mundo? Olha como as coisas são. A energia mais limpa e barata, que não basta ser limpa, ela tem que ser módica, para ter acessibilidade universal ao povão. É justo que a população da favela, das pouquíssimas favelas que há em Curitiba, tenha acesso à energia, liga o forno de micro-ondas. Não são pouquíssimas, né? Está piorando, né? Não, mas é porque na reforma tem mais, pode acreditar. Não, mas é justo que o povão do interior, né, das cidades pobres, da zona rural, tenha energia. E ela tem que ser módica. Pois bem, a matriz energética mais limpa e barata do mundo é a energia hidráulica. E se a energia hidráulica é a mais limpa e barata do mundo, a gente cai num silogismo. Qual é o silogismo? É a hidrologia que vai dizer onde é que as hidrelétricas são. E a hidrologia posta aí por Deus, ou pela sedimentação geológica, escolha como quiser, né, põe as coisas ali onde elas estão há milênios, há milhões de anos. E nesta hidrologia tem que ter carga, ou seja, tem que ter um aclive, um declive. Então é ali. É Santo Antônio, é geral, é Belo Monte. E hoje em dia tem tecnologias para você mitigar dramaticamente os efeitos dessa intervenção. Por exemplo, Belo Monte, a cota máxima é a cota da cheia natural do rio. E aí fica contra, passa 10, 12 anos, se o Brasil crescer 5%, 2 anos seguidos, vai faltar energia no Brasil. Como já faltou no governo do Fernando Henrique. Nós não podemos mais nos dar o luxo desse debate fragmentário que a turma do bem bota areia e as coisas reais do país. Então é preciso consensar as coisas. Então, zoneamento econômico e ecológico. Qual é a explicação para a Finlândia, que é a terra do Papai Noel? Vizinho ao Polo Norte, terra útil menos do que o Piauí, tem 8% da produção mundial de papel e celulose. E o Brasil tem 1% da produção mundial de papel e celulose. Sendo que lá planta uma árvore para ficar em ponto de corte, demora 60 anos. No Brasil, 7. Quem queria ter 100% ou 200% do mercado mundial? Éramos nós. Aqui está dando microfonia. Não, mas é porque o som aqui está dando microfonia. Se eu falar mais alto, vai dar mais microfonia. Não vou ser melhor. Então, meu companheiro, é isso aí. Nós temos que devolver a ideia de projeto. Projeto é isso, ó. É plano, é metas, objetivos, e consensar isso, estabelecer o debate, ou estabelecer hegemonias, né? Hegemonias morais e intelectuais comoventes para as maiorias. E isso exige projeto. Projeto é isso mesmo, é meta, prazo, avaliação, controle, quem faz o quê, quanto custa, qual é o prazo, qual é o papel de qual setor da sociedade, etc, etc, etc. E aí vamos ouvir a ONG, vamos ouvir todo mundo, papel nenhum, que pega a catapora. Mas no fundo é preciso decidir em linha com o projeto que o país precisa ter. E não há solução sem trauma, nem solução sem custo. O que é preciso é fazer isso a serviço das maiorias e com controle social eficaz. Né? Regulamentação da maconha, pelo que eu vi, é uma tese. Quando eu pedi para vocês me ouvirem não como candidato, aqui está um efeito prático do que eu estava falando. Um professor pode falar o que quiser. Um candidato, que eu não sou ainda, tem que falar o que a coalizão que ele vai interpretar, representar. E aí, repare bem, eu tenho opinião clara sobre tudo no YouTube em todo canto. Tá? Mas eu não sou candidato a guru de costumes. Eu não vejo como criminalizar o usuário de maconha. Não vejo mesmo. Não vejo como, isso não tem cabimento. Eu conheço relativamente de perto, até com certo trauma, o assunto. Né? Não por mim, por parentes, etc, etc. Né? Então, não tem problema nenhum. Agora, sabe quando o presidente da República do Brasil vai ter potência para resolver isso? No século XXII. Por quê? Porque nós temos essas questões, elas são resolvidas pela interatividade com o Congresso Nacional. E o Brasil é um país católico, por tradição, e crescentemente neopentecostal, que piora um pouco as coisas nesse assunto que eu estou dizendo. Né? Piora um pouco as coisas nesse assunto. Então, isso é assunto para o presidente da República? Não é. O que a gente pode fazer
evidentemente, é a disponibilizar toda a rede de proteção social para cuidar das pessoas. Aí estou falando de droga mais pesada, que é o que a gente faz no Ceará. No Ceará a gente sai dessa discussão, deixa a discussão aí à vontade, e nós temos uma política de redução de dano. Então nós estamos na rua, nós temos vagas sobrando para quem voluntariamente quiser se tratar. Nós não fazemos internação compulsória, que consideramos isso fascista e violentamente contra a Constituição. E aí nós temos unidades móveis que fazem a mitigação de dano, a redução de dano, de banho, de remédio, de comida, enfim, tudo. Nós passamos a noite, o dia rodando a cidade com várias unidades, e hoje nós temos mais vaga de recuperação do que pessoas que querem ir. Mas está funcionando muito bem essa política lá no Ceará. Se eu puder, um dia como presidente, o que eu quero fazer é isso, deixa a discussão estéril, que vai ser interditada por religião, que eu respeito. Não quero ser ditador do Brasil, eu quero ser presidente deste país, não é de outro. Né? E a gente precisa tomar cuidado de não orientar o nosso voto por questões identitárias. Porque senão a gente acaba caindo nessas esparrelas que lá embaixo vem a pergunta, se eu estou aqui vendo que atenção eu vou dar ela. Né? Como é que é? Drogas e penitenciário. Olha, uma coisa que eu pretendo fazer é descriminalizar 100% o uso de droga. E substituir, quando for o caso, por penas alternativas. Quando for o caso, porque existe uma diferença entre descriminalizar e legalizar. Né? Descriminalizar significa o seguinte, que o usuário, mesmo de drogas pesadas, crack, que é um flagelo, ou agora apareceu uma chamada ox, que é um flagelo e meio, cocaína, que é um desastre, heroína, que é um desastre, êxtase, que é, enfim, semi-desastre. Então, você tem que descriminalizar, porque o Brasil tem uma população carcerária explosiva e não está fazendo as coisas direito, e está botando jovens usuários de droga para conviver e fazer a Universidade do Crime com o PCC, com o Comando Vermelho, essas coisas todas. Também eu sei disso lá em Fortaleza, que chegou esse tal Comando PCC lá de São Paulo, está lá dentro dos presídios de Fortaleza, e nós temos tido problemas gravíssimos com isso. O companheiro também pergunta como resolver isso com esse Congresso corrupto e conservador. Repare uma coisa, o Congresso é o santuário da democracia. É preciso que a gente tenha muito cuidado ao condenar a atual maioria, em confundir a atual maioria, que é de corruptos, salafrários, o que há de pior pode dizer dessa gente que está aí. Mas nós precisamos do Congresso, porque o Congresso é o poder popular por excelência. É ele que permite, por exemplo, ao conjunto da sociedade desmontar certos pactos conservadores quando a gente consegue estabelecer hegemonias morais, intelectuais, setoriais ou gerais na sociedade. Portanto, é bom que a gente se lembre que se esse Congresso fosse 100% corrupto, e não é, 100% deles estão ali eleitos por nós. E isso é que é o constrangedor. Então, pesquisas repetidas no Brasil dizem que uns 6 meses depois da votação para deputado federal, 76% da população não lembra o deputado em quem votou. Portanto, nós temos que examinar a nossa questão em relação a isso. E o povo tem um milagre na mão. Ora, veja, em 2018 haverá eleições gerais. Que tal dar valor ao seu voto de deputado? Que tal pesquisar de onde ele vem? Que tal estabelecer uma lupa moral? Que tal lembrar de que eles é que estão tirando os nossos direitos e eles, os próximos, é que vão eventualmente restaurar os nossos direitos? A proposta, a Constituição de 88, está revogada. A tal PEC 55, que virou 271, congela por 20 anos os gastos na educação, saúde e segurança. E deixa sintomaticamente livres o mais antissocial e volumoso dos gastos, que é juro para banco. E nós ouvimos isso, ou nem prestamos atenção. Ficamos catatônicos aqui embaixo, no sentido meio objetos e meio clientes. E isso não é democracia. Uma democracia, nada substitui um cidadão empoderado, informado, ativo, militante, que constrange o seu representante a representá-lo fielmente. E isso é o que nós podemos fazer. Isso lá não está sem jeito, mas entre nós está com jeito. Vamos começar a pensar e até entrar na política, invadir a política, tirar essa escolha daí, né? Enfim, o que eu quero dizer para vocês como palavra hoje. O
ciclos econômicos no Brasil, eles estão obedecendo a essas interdições da política. Então, a década de 80, como eu tentei descrever, ela representa o fim do velho nacional-desenvolvimentismo e o descuido da nossa dirigente, dos nossos dirigentes, eu já estava lá, com relação a isso, a esse debate, porque estávamos ocupados com o drama institucional da redemocratização do país. Agora, as coisas estão mais frenéticas, estão mais graves, estão mais... de maneira que eu não creio que será uma década, podendo ser, dependendo de que equação nós vamos encontrar para o deslinde desse drama que nós temos com o calendário de 2018. Ou, se acontecesse um milagre aí, uma eleição direta antecipada que nos permitisse pôr em debate. Mas o fundamental é pôr em debate a questão. Por isso que eu estava dizendo que eu queria ser ouvido como professor e não como pré-candidato. O artigo 53 estima, lá em 1988, o imposto sobre grandes fortunas. Nós podemos fazê-lo. A lei complementar não é uma coisa sofisticada, basta uma maioria absoluta, ou seja, a maioria é a metade mais um dos existentes, não é a maioria simples, que é a metade mais um dos presentes, havendo quórum para a sessão. Porém, eu preciso esclarecer para vocês que de lá para cá as coisas mudaram profundamente. De maneira que aquilo que no passado se sabia, ou se reconhecia, ou se afirmava como grande fortuna, hoje não existe mais. Por quê? Porque há um fenômeno de pejotização das fortunas. Então hoje, assim chamado milionário no Brasil, vamos dizer, a Globo, os filhos do Marinho, não sei o que e tal, eles todos, na verdade, pertencem a uma holding, todo o capital está numa holding, muitas vezes posta em parte importante em offshores, fora do país, inalcançáveis pelo nosso fisco, em paraísos fiscais, e eles se remuneram com o que eles chamam de fringe benefits. Então eles têm um helicóptero que é pago pela empresa, a lancha que é pago pela empresa, um mordomo, uma empregada, e não sei o que e tal, e tem um prolabore sobre os quais incidem os 27,5% que a classe média paga de imposto de renda. Isto é o que tem que mudar. Isto é o que tem que mudar. Então o tributo sobre heranças e doações alcança isso daí. É quanto que está aí? Não, pensei que era o nosso deputado. Enfim, então o imposto sobre essas doações alcança essa coisa. Quando um deles morrer, você pode estabelecer uma alíquota mais progressiva e aí alcançará pela transferência intergeracional desse valor. O que não impede a gente eventualmente fazer esse tributo, porque ele virou uma coisa meio simbólica de quem está comprometido, né, com o progressismo e quem não está. Mas o efeito arrecadatório desse é mínimo frente ao imposto sobre essas doações progressivo que eu estou propondo. Bolsonaro e apoio. É assim, eu até agora não estou muito preocupado não. Por quê? Porque a consequência da emergência de uma direitona tosca no Brasil está sendo benfazeja, porque está saindo tudo do PSDB. Se vocês repararem, o PSDB está sumindo das pesquisas. Por quê? Porque essa era uma turma que desde do fim do golpe, do fim de 64, era uma turma que não tinha coragem de sair do armário, estava todo mundo envergonhado. Com vamos dizer, a crise do PT, a desmoralização para alguns do PT, essa direitona tosca sai do armário e não se sente representada mais pelo PSDB, que está virando uma fraude. Um partido que tinha um compromisso ético de decência, o partido que tinha um compromisso iluminista com a modernização da economia, virou esse negócio patético que é agarrar na alça do caixão do Michel Temer, com migalha de poder e para proteger o chefe deles que está aí denunciado por 1000 falcaturas e com conversa de bandido de quinta categoria gravada e publicada. Então, neste momento, para nós, no campo mais progressista, essa divisão é interessante. Entretanto, eu não acho que isso vai ser definitivo. Não sei se a vida vai me dar uma surpresa, mas eu acho improvável com a minha experiência. O que é que eu acho em tese? É que o Bolsonaro é uma espécie de pit stop, é uma espécie de parada técnica de um eleitorado exasperado com a política convencional e que vê nele a negação da política. Ele é engraçado, ele é tosco, ele fala umas coisas malucas, não sei o quê, papai e tal. E ele tem um physique de rolo, né, do antipolítico. Né? Fala tudo politicamente incorreto, não sei o que e tal, e parte disso é uma coisa que o povo cansou.
essa hipocrisia da pasteurização do discurso político, desse convencer a moda inconsequente, da elegância, de uma pseudo-elegância, do linguajar empolado, não sei o que e tal, o povo encheu o saco. E ele interpreta, pelo tosco, essa coisa. Mas na hora de votar mesmo, o cara vai dizer assim, peraí um pouquinho. Esse cara aí vai chefiar a economia do país, né? Deixa eu ver aqui, ele vai chefiar o exército, ele é capitão, o exército é negócio de general. Como é isso? Ele vai ter o chefe da Polícia Federal, assim, desse jeito aí, bandido bom, bandido morto. Eu acho que ele regride, a certa altura, regride aí com os 8%, 10%, que é essa meninada, filha de famílias desestruturadas, e sem carinho em casa, sem referência de eu acho isso mesmo com muito respeito, porque eu quero esse eleitor para mim, porque quem vai ser o grande pai dele sou eu. Né? E assim, é desorientado. E essas gente, eles têm um nada existencial na alma que dói demais. Esse nada existencial dói muito. Então eles precisam ter categorias inferiores, que é a mesma razão pelo que o povão gosta de ver programa policial. Tem coisa de mais mau gosto, esse programa de meio-dia nas televisões, e o povo é considerado naquilo. Cara bom, esquartejado, cheio de sangue. Aí a mulher bate no marido, quer dizer, o marido bate na mulher, vai preso, e a polícia pega, não sei o que, porque todo mundo olhando aquilo. Eu fico entendendo, porque a pessoa que me ajuda lá em Fortaleza, eu botei uma televisão para ela só vê essas porcarias. E eu fico conversando com ela ali para entender. E é isso, é porque a vida da pessoa é tão dura que ela vê aquela desgraça, ela se sente um pouco melhor. Então essa meninada, eles precisam dessas categorias, né? O gay, o comunista, o não sei o que e tal, que ele atribui uma negatividade muito grande, para que esse vazio existencial dele não doa tanto. Então tem coisas muito piores do que meu vazio existencial. Eu preciso tratar isso com certo carinho e respeito. Ou um psiquiatra. Obrigada pelas respostas. Então, vamos passar para o segundo bloco de perguntas. Boa noite, meu nome é Carlos Marcos. Boa noite, professor. Primeiro, você fez um relato em relação histórico do Brasil, enquanto não tem uma centralidade de um plano estrutural de país, principalmente nesse viés industrial, e a gente, isso, notoriamente, a gente acaba assimilando e ver nesse período de golpe, de crise política que a gente presencia no momento, algo mais forte, inclusive, como uma faceta disso. A gente não tem um investimento, não teve um investimento histórico nessa área, numa área estrutural do país, quanto pensamento estratégico, mas teve um período pontual, eu queria que você tratasse nesse sentido, de algumas áreas industriais na qual se teve, tanto por um breve momento, de forma tímida, algum certo investimento. E que a gente vê, nesse breve momento do governo Temer, ou o propósito que foi um golpe, um desfacelamento, principalmente na indústria do petróleo, no que se diz respeito à Petrobras, e que, por mais que tímido, no governo Lula existiu um investimento tanto na indústria naval, quanto na indústria do petróleo, quanto na indústria de energia e gás e tudo mais. Então, primeiro você pode fazer um relato do que você pensa nesse sentido. E segundo, nesse estado, essa questão da relação política e econômica, e muito dessa descrença da política, a relação que você vê dessa judicialização que está na política hoje, que daí não é o tosco da direita dentro da política, mas é uma apropriação do debate político por parte do judiciário, com processos que a gente não vê uma certa sequência, porque essa mesma semana saiu o segundo instância do José de Bacari como inocente. Então, de que forma você vê também essa judicialização da política? Boa noite. Pegando o gancho da sua fala sobre o diagnóstico, no governo Dilma a gente teve um ensaio, uma tentativa de projeto desenvolvimentista, o neodesenvolvimentismo,
que foi compactuado entre sindicatos, a Fiesp, inclusive tem um documento no site da Fiesp que aponta algumas receitas econômicas que foram aplicadas nesse período, que incluíam financiamento crédito do BNDES, redução da taxa de juros e a exoneração fiscal, né? Na sua opinião, o que faltou para isso desandar na direção que você colocou como necessário no Brasil? Olá, boa noite, Silvio. Meu nome é Henrique, eu sou estudante de redes sociais e a minha pergunta é gostaria de entender qual é a sua perspectiva enquanto professor de Direito Constitucional sobre o Fora Temer, lembrando que em 2016 você defendeu, tentou pelo menos a defesa contra o golpe, mas também manifestou um certo receio de eleições diretas caso o impeachment se consumasse. É isso. Oi, boa noite. Meu nome é Murilo, sou estudante de Economia. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao professor. O nosso meio rural é um tanto quanto desorganizado. Olhando para alguns outros países, a gente vê que eles dão muito valor a esse meio. Eu realmente acredito que é um pouco monopolizado, eu vim do campo, mas a gente tem muita agricultura familiar por aí sofrendo pela falta do subsídio, pela falta da competência do governo em ajudar. Nós vemos, por exemplo, que hoje nós plantamos milho e soja e se resume apenas a isso, e as extensões rurais vão acontecendo. Nós não vemos mais uma plantação de mamão, não vemos mais uma plantação de melancia, e não tem mais incentivo do governo a isso. Em segundo lugar, toda a nossa população ela anda desmotivada e cada um anda seguindo um caminho. A gente anda muito diferenciado entre cores, raças, entre gêneros, entre etnias, religiões. E o senhor colocou que, antes da quebra da ditadura, vocês eram unidos por uma força que era contra a ditadura. E hoje, o que poderia unir todos nós para que possamos fazer um Brasil melhor? Minha pergunta é a seguinte, eu tenho uma preocupação com qualquer projeto de desenvolvimento econômico que venha, de certa forma, penalizar os grupos periféricos ou os mais pobres. Não sou ingênuo, acredito que é preciso um desenvolvimento econômico, mas nesse ponto eu te faço duas perguntas. Primeiro, qual é a contribuição, ou se é a contribuição de programas sociais como Bolsa Família para o desenvolvimento econômico, e como que você fez isso dentro de uma estratégia de recuperação da economia brasileira? E a minha segunda pergunta é, como pensar políticas de inclusão de grupos periféricos dentro da universidade, como cotas sociais e cotas raciais? A obviedade de que eu até podia ter dado exemplo, porque comecei a ficar preocupado com o tempo, mas assim, a retomada da indústria no Brasil vai ter que ser feita a partir da lei do menor esforço. Um projeto como esse, ele precisa que a gente ponha o país a assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Nós temos que fazer uma agenda do século XIX, uma agenda do século XX e uma agenda do século XXI. A agenda do século XIX, e acredito que numa palestra você tem que escolher aí o que vai falar com prioridade, porque é muito complexo tudo. Então, a agenda do século XIX, por exemplo, você precisa fundar no Brasil uma burocracia profissional. Nós não temos. É um serviço público hostil, pouco respeitado pela população, e a gente precisa fundar uma burocracia, porque o Estado forte precisa de uma burocracia forte, qualificada, capaz de entender os problemas, de entender as saídas, e de se relacionar com a sociedade de forma respeitosa, que hoje, por média, a sensação do nosso povo é de que é muito maltratado pelo serviço público no Brasil. Eu acho que só a caixa de som está onde? A microfonia normalmente é por isso. Talvez seja o outro que está dando microfonia. Então, os 4 grandes blocos de uma virada da desindustrialização para a industrialização
que eu estou propondo para a gente fazer são aqueles que o critério é quais são os maiores roubos na conta do Brasil com estrangeiros, para não ter negócio de eleição por favor, privilégios, tráfico de influência, e quais são aqueles onde nós temos a grana já gasta e ou a expertise tecnológica mais aproximada da ponta do mundo. Então são óbvios, e a primeira pergunta pontua isso, que o setor de bioenergia, petróleo e gás, é responsável pelo maior rombo de todos, são 25 bilhões de dólares. Nós temos a Petrobras que tem expertise tecnológica próxima do estado da arte e que pode desenvolver as outras partes porque tem a premissa, tem um background inteiro, uma comunidade técnico-científica que é extraordinária e que desenvolveu, por exemplo, a tecnologia do pré-sal. Sentindo isso, o Lula, por intuição pessoal dele, tudo de bom que aconteceu no governo do Lula foi intuição pessoal do Lula. Eu estava lá, eu era ministro e eu pude ver isso. E ele, por intuição pessoal, ele da campanha ficou impressionado com o desmantelo dos estaleiros e se comprometeu com o sindicato dos metalúrgicos de Niterói que ia retomar, e quando chega no governo, quer fazer o Eduardo Dutra, que eu fui, porque ele me chamou, o Eduardo Dutra disse, nós não temos tecnologia para fazer plataforma. Era a discussão da P57 e da P58. E o Lula ficou tristíssimo, não sei o que, e pediu para mim um exemplo que eu estou dando para checar se era verdade e não era mentira. Era mentira, e os tecnocratas entreguistas lá do presidente Fernando Henrique, esse canal que está lá hoje, né, queriam continuar comprando na Singapura, porque tinha 1.000 propinas, 1.000 offshores e tal. A mesma que eles ficavam limitando, a mesma coisa do PSDB depois. Mas enfim, então houve um rudimento, mas esse rudimento não foi uma coisa assim, que era um projeto de país em que todo mundo estava entendendo o que estava acontecendo e que nós íamos fazer, vamos dizer, uma coisa transparente e tal. E aí você gerou privilégios extraordinários que deu no Senado do país, Petrobras. Porque faltou transparência, faltou partilhar com o povo, faltou critério. E aí você diz, como você vai ter uma decolagem sem escala, necessariamente os primeiros navios, as primeiras plataformas vão sair mais caras. E aí você tem que prevenir a sociedade disso e botar o olho em cima, porque o pretexto de que não tendo escala vai sair mais caro, e isso é verdade, não pode justificar o sobrepreço corrupto e a propina, e infelizmente nós vimos aí o que aconteceu lá na Petrobras. A judicialização da política, na minha opinião, é um problema de poder. O poder não se compraz com vácuo. O poder político, ele existe e ele é ocupado. Se você tem a estrutura legítima para exercitar e ocupar o poder político corrompida, catatônico, desmoralizado, esse poder vácuo que vai gerar vai ser ocupado por alguém. E isso está acontecendo no Brasil. Mas isso são coisas práticas. Por exemplo, vou dar um exemplo bem prático aqui, de professor de direito constitucional. A Dilma deve ter cometido entre 1000 desatinos, um desatino maior, quando resolveu nomear o Lula ministro. Porque aquilo ali é um negócio sem pé nem cabeça, porque dá duas uma. Ou o Lula estava indo para lá para fugir da severidade do Moro, e ao ser trazido para a instância do Supremo Tribunal Federal, que tipo de consequência causaria no Supremo Tribunal Federal? Você imagina a imprensa dizendo, Lula saiu do Moro para ser agora julgado pelo Supremo, porque, pontinho, considera que o Supremo vai garantir a impunidade dele. Olha, ele ia pedir para o Supremo declarar a prisão dele no dia seguinte, acreditem nisso que eu estou dizendo. Se não porque ele mereça, também acho por esses assuntos aí que ele mereça, mas pelo caput diminuto, pela desmoralização, que é um cara ser nomeado ministro, acreditando que o juiz ia puni-lo e que o Supremo não ia puni-lo. Isso é um negócio de louco. Mas mais grave, vamos supor que a intenção não fosse essa, e que o Lula vinha para ajudar a Dilma. Sendo o Lula quem é, o mentor que impôs a Dilma, sem experiência anterior nenhuma, presidente da República, ele acabou de destruir o restinho de autoridade que a Dilma tinha. Porque que tipo de ajuda o Lula poderia dar para a Dilma que ele não poderia fazer fora do governo? Tinha que vir para o governo como tutor direto, desmoralizando a estatura, vamos dizer, da autoridade da presidência. Aí o que é que acontece? Nesse vácuo absurdo de poder, o ministro Gilmar Mendes dá uma liminar completamente frontal à Constituição, impedindo a posse.
Ora, a Constituição é muito clara, ela não admite dúvida nisso. Ela diz que no presidencialismo é de livre nomeação pelo presidente da República seus ministros. Na data, o Lula sequer era réu. E aí, o que é que ela faz? Ela acaba. E aí acaba a autoridade. O que é para fazer? Não acaba. E mandou a carta para o Supremo dizendo: lamento, não vou poder obedecer, porque isso aqui violou cláusula pétrea da Constituição, conforme vossas excelências sabem e serão capazes de fazer. Daria um grande estampo e nunca mais haveria uma repetição de outra. Porque a autoridade não está escrita em manual. A autoridade é uma coisa que está escrita na ordem constitucional, na ordem das leis, e é uma coisa que você exercita. Então você não tem pessoalmente autoridade, não tem lei que supra. Não tem outorga constitucional que supra. Desenvolvimento da Dilma. O que faltou na Dilma, assim, eu tenho muito medo de criticar, falando de novo como professor, a vítima. E no fundo a Dilma é uma pessoa honrada, que foi eleita pelo povo brasileiro e foi derrubada por um golpe. Porque derrubar o presidente sem cometimento de crime de responsabilidade, ela nem sequer foi acusada disso, inventar essa filigrana pedalada fiscal, que não é crime de responsabilidade. Ninguém vai supor que um decreto de suplementação orçamentária, que tem lá 50 mil códigos, não sei o que tal, vai ser ajuizado dolosamente pelo presidente da República. Isso é completamente fictício e foi um golpe que o país está vivendo, um golpe modernoso, mas um golpe. Né? Então eu não quero que ela foi vítima, e todos nós somos vítimas disso, transformá-la em culpada de nada. Porém, não é possível a gente refletir isso no país sem fazer uma autocrítica. O Ceará deu 2/3 dos votos contra o impeachment, estava lá até a última hora, e tal, mas eu não aguentava mais defender a Dilma, porque não era mais defensável pela quantidade de barbaridades que ela fez. Então, reparem, o modelo de desenvolvimento da Dilma, não sei porque não existe, desculpa, o que ela fez? De forma voluntarista, no primeiro mandato, ela trouxe a taxa de juros, que é o mais difícil de fazer, que ela inventou o centro nevrálgico da plutocracia do Brasil. Trouxe a taxa de juros nominal brasileira, o menor valor da história moderna, 7,5%. E não combinou nada com os russos. Não convocou o país a entender o conflito que ela estava despertando para restaurar a condição de financiar, não mobilizou a indústria para fazer, e quando fez, já na crise, ela faz pelo pior dos caminhos, que é a da renúncia fiscal. Então, deixa eu explicar para vocês aqui. Quando houve a crise de 2008, o Lula, na intuição dele, percebeu corretamente. O que era a crise de 2008 para o Brasil? Não era uma crise estrutural. O Brasil preservou os bancos públicos. O Brasil tem coisas que o mundo não sabe que é, tipo empréstimos o depósito compulsório das reservas dos bancos. O Brasil tem um monte de coisa, os economistas brasileiros precisam saber disso, só nós temos esse monte de coisa, que por um lado é bom. Então, quando houve a crise de 2008, a sequela para o Brasil foi uma retração brutal do crédito internacional e, pelo efeito manada, do crédito privado no Brasil. O que é que faz o Lula? Contraciclicamente, manda o BNDES acelerar o passo, manda o Banco do Brasil acelerar o passo, manda a Caixa Econômica acelerar o passo, e em alguns setores, onde o sindicalismo é forte, ele faz a renúncia fiscal. E o Brasil passou a crise de 2008, que é a pior crise do capitalismo mundial desde 1929, como uma marolinha. O mundo muda completamente e radicalmente para a crise de 2013. Porque a crise de 2013 é uma crise estrutural que desfinancia o ciclo de sustentação do desequilíbrio externo do Brasil pelos preços artificialmente altos que eu descrevi para vocês das commodities. Então não era um problema de crédito, era um problema estrutural, passivo, externo, líquido e financiável. O que é que faz a Dilma? Imita o Lula e faz um esforço contracíclico de crédito que ninguém vai tomar, porque o problema é estrutural, ninguém quis saber de crédito, e faz inacreditáveis renúncias fiscais dos oligopólios. A Dilma abriu mão de 84 bilhões de reais em 2013. 84 bilhões de reais dá para fazer 3 refinarias de petróleo. O dinheiro que ela abriu mão, que virou remessa de lucro para o estrangeiro, todinho, dá para fazer 3 refinarias de petróleo, ou seja, esses 84 bilhões, em um ano. Ninguém faz uma refinaria de petróleo em um ano, você faz em 5 anos, 6 anos. Portanto, nós estamos falando aqui de multiplicação por 12, por 15, por 20 de um dinheiro que nós tínhamos e agora não fora. Porque, infelizmente, é ruim e
tem lá o hábito das pessoas medíocres de escolherem mal os seus assessores. Uma crise dessa, um parlamento complicado como esse, a assessora dela, a ministra dela para interlocução política, era inacreditável, minha amiga, que ia me salvar. Que tirou o 5º lugar para governador de Santa Catarina. Quem foi que tirou o 4º lugar para governador do Paraná? Ganho doce e mais outro livro autografado meu, quem lembrava? É certo? Aí depois, inacreditavelmente, chamou o Levi. O Levi é um reacionário despreparado, completamente despreparado. A única experiência relevante dentro do setor público foi ser secretário do Rio de Janeiro, que hoje é um estado quebrado da Silva. Aí chama para ser ministro da Fazenda. A questão do fora tema é o seguinte: eu sou professor de direito constitucional, eu sou muito cuidadoso com essas Maria vai com as outras. Então, repare bem, o meu partido, o PDT, tirou uma tese, e eu estou completamente de acordo com ela, que em se vagando o cargo de presidente da República por renúncia, morte, suicídio ou impeachment, né, a gente deveria convocar eleições diretas. Então, eu estou nessa tese. Tá? Só que eu tenho horror de mentir para as pessoas. Eu defendo essa tese, mas eu não acredito que ela seja viável. As pessoas me votaram como contra a eleição, como pessoa a favor. Só que repare bem, primeiro, a presidência não vagou. Que dia ela vai vagar? Por qual caminho? Vamos supor que o Supremo, que a Câmara dos Deputados que está agora, a Câmara dos Deputados aceita a denúncia, que não vai aceitar. Aceitando, ele é afastado provisoriamente por 180 dias. E fica o Rodrigo Maia, presidente interino. Vai morrer? Por 180 dias. Vamos supor que no fim dos 180 dias, que significa 6 meses, ou seja, julho, agosto, supondo que seja amanhã, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Em dezembro, o Supremo condena e afasta. Dezembro de 2018, ou de 2017. Em janeiro, 30 dias, o menino do César Maia, o Rodrigo Maia, fica na presidência por 30 dias, janeiro, e é obrigado a convocar eleições indiretas pelo Congresso. Salvo ser, isso é a Constituição, salvo ser o Congresso, por maioria de 3/5 da Câmara, em 2 termos de votação, com intertício de 15 dias entre um e outro, e o Senado, por 3/5, com intertício de 2 votações, com intertício de 15 dias, votar uma emenda à Constituição, convocando a eleição direta. Isso está chegando em junho do ano 18. Ora, em julho do ano 18, nós temos convenções para escolher os candidatos a presidente de 2018. Faz sentido isso? Fazer uma eleição direta? Que tempo vai demorar o TSE para eleger um presidente por quanto tempo? 2 meses? 3 meses? Eu me sinto envergonhado de defender coisas sem pelo menos esclarecer a população. Eu sou a favor, mas eu vejo como. Essa é a tragédia. Bom, a questão do meio rural no Brasil. Há uma tendência mundial de que a vida moderna é nas cidades. O que está errado no Brasil é que as cidades são hipertrofiadas, são grandes demais, e não precisa que a vida nas cidades, que significa assistência médica, odontológica, significa escola de pré, significa, enfim, emergências médicas já falei, uma série de franquias, de favores, de internet de alta velocidade, etc., podem ser pequenas vilas, etc, etc. Como o Brasil não tem planejamento nenhum de ordenamento do território, nós simplesmente constrangemos a base rural brasileira a migrar para as cidades, em busca do justo emprego moderno e dessas facilidades modernas que a vida urbana e somente ela dá. Agora, mais ou menos, está sem jeito. O que nós podemos fazer é, daqui a pouco, começar um processo de repovoamento do campo e não acreditar em, que é muito legal, mas é que o small is beautiful. Então, pequeno é bonito, desde que ele tenha equipotência concorrencial ou grande. Não esqueça daquela reflexão de paixões de digressão filosófica, de que a nossa felicidade hoje está induzida a ser referida ao consumo. Então, na verdade, eu estou na vida predisposto a procurar o bom, bonito e barato. O consumidor basicamente faz uma pergunta: quanto custa? E aí o mais barato vem de larga escala, financiamento dramaticamente barato e tecnologia sofisticada. Tudo que o pequeno não tem. No futuro,
nós precisamos preparar nossas crianças agora para isso. O consumidor vai ter que ser pedagogicamente ensinado, como eu falei, de reespiritualização, a fazer, primeiro, não acreditar que felicidade se refere a consumo. Felicidade é uma coisa espiritual. Se revela no amor, na paixão, na compaixão, na solidariedade, no tesão, no romantismo, mas no consumo é falso, não acontecerá jamais. Isto dito, o consumidor pode entrar na pré-escola. Agora a gente começar a qualificar a nossa pensada para quando crescer e tomar a decisão de consumo, fazer 3 perguntas. A primeira será necessariamente quanto custa, porque a vida é dura. A segunda deve ser a quem aproveita economicamente o meu ato de consumo. E você já vê tendências na Europa, no Japão, de frações crescentes de consumidores com essa convicção, optando por comprar coisas menos interessantes e mais caras, porque aquilo é produzido comunitariamente por um igual, por um amigo, por um irmão ali. E o terceiro é, o meu ato de consumo é amistoso na origem do rejeito, é uma questão ao ambiente. Então, se o consumidor do futuro, né, fizer essas 3 perguntas, o pequeno produtor de base orgânica, né, vai ter de volta a condição de sobreviver. Até lá, o grande subsídio, o grande apoio que o governo pode e deve fazer é a compra governamental. É o crédito subsidiado. É, por exemplo, essa coisa do mamoeiro, de não sei o que e tal. Existe muito, mas isso inverte completamente a lógica. As grandes propriedades contíguas nas grandes cidades hoje são subgravadas tributariamente, porque são, por regra, ocupadas intensivamente ou extensivamente por gado, etc. É preciso criar um imposto territorial que seja progressivo, conforme o adensamento da produção, conforme a produtividade. Então você paga mais imposto se tiver menos adensamento por hectare e menos imposto se você tiver. E pegar todas as escolas, isso a gente já faz no Ceará, e criar nelas unidades autônomas de orçamentação e compra. Então hoje 100% da comida das crianças nas escolas no Ceará, da Sobral, na cidade do Ceará, de Sobral, uma experiência que nós começamos há uns 20 anos, é que são compradas localmente. E a diretora que falei, tem que saber, não está obrigada a ter hoje essas confusões e tal, que só que ganha tem escala. Então ela vai e compra 2 litros de leite da Dona Maria, compra 5 litros de leite da outra, compra beterraba da outra, compra cenoura da outra, e as coisas estão germinando. Mas isso é uma encomenda ainda muito precária, tem que ser levado à política central do Estado. E o que poderia nos unir? Tudo que eu estou fazendo aqui hoje é tentar dar as pistas. Eu não acho que seja uma emoção. A emoção a gente pode sempre, deve sempre ter, mas eu acho que o que pode hoje, dada a situação que nós estamos na política, que a linguagem ela mesma está desmoralizada, o que pode nos coesionar é uma união de interesses. Os interesses de quem produz estão sob grave estresse e os interesses de quem trabalha estão sob grave estresse. E é preciso, então, achar um caminho, que é o que eu estou advogando nesse projeto nacional de desenvolvimento, de celebrar. E a base social não é a grande burguesia que se internacionalizou e está pouco se lixando para a sorte do Brasil. A base social é um novo emergente. É esse patrão que chega junto com o empregado às 6 horas da manhã, que trabalha junto com ele ali no balcão da loja, que vai domingo do tempo, até o pentecostal. Enfim, isso é uma coisa nova que está acontecendo no Brasil, e essas pessoas desenvolveram uma cultura de autoajuda e de grave hostilidade e distanciamento do Estado de suas linguagens. Porque o Estado para eles é um barulho, é um ruído. O Estado não encosta para ele na atividade de crédito, não encosta para a capacitação, não encosta para a obra governamental, não encosta nada para a sua agenda real. E ele fica se virando. E aí fica a velha esquerda zangada porque se perdeu a consciência de classe. Agora a Fundação Pessoa Branca tem na periferia de São Paulo, e é uma gente maravilhosa, a Fundação Márcio Costa, talvez seja um dos caras que mais faz a minha cabeça, e é presidente da Fundação. Mas eles chegaram à conclusão de que a periferia de São Paulo virou para a direita. Será que não fomos nós que traímos essa gente? Na verdade, eu acho que os caras estão superando. Quem melhora de vida, melhora porque teve força para abrir, Deus ajudou, e porque se auto-ajudou e tal. E quem se fudeu a culpa do governo. Essa é a psicologia natural desse novo empreendedor do país. Bom, na minha mente, no meu modelo, na minha compreensão, que é a última pergunta aqui, a política social deve ser uma linha coerente com o desenvolvimento. Porque todas as estratégias de desenvolvimento
que tem adensamento, que agrega valor e que coesiona a sociedade, devem ser feitas ao redor das políticas sociais. Por exemplo, eu falei aqui do complexo industrial da saúde. Então, a saúde é uma grande queixa da população e você tem que fazer o complexo industrial da saúde se desenvolver de maneira que a saúde se qualifique e verticalize essa qualificação com insumos, equipamentos, próteses, etc., produzidos localmente, por coletivos, por novos modos de empreendimento, por grupos governamentais, dirigindo uma distorção positiva de mercado. Por exemplo, política de defesa, a mesma coisa. Aí você tem educação, por exemplo, é um extraordinário elemento enriquecedor no setor de serviços. É grande estupidez você achar que educação é gasto. Grande estupidez. Né? O investimento em educação é caro, a educação que presta só serve se for cara, porque se não for cara não presta, porque educar que presta custa dinheiro, mas isso é o que vai emancipar o país. Sabe quanto é a conta de royalties, que é o preço que se paga por aluguel de inteligência dos outros, no Brasil passa de 15 bilhões de dólares hoje. Então, se você pega 15 bilhões de dólares, dá 45 bilhões de reais. E bota na universidade, você economiza essas coisas aqui mais 10 vezes. É uma questão de trade-off, de que aqui se usa, aqui se usa. Tudo isso dá muito trabalho, mas é possível. Obrigada pela resposta. Dado o resultado da hora, nós vamos encerrar as perguntas, né? E eu vou passar para os meninos do centro acadêmico, porque eles vão fazer um sorteio do livro autografado. Aproveito para parabenizar os meninos, né, pelo evento, que foi maravilhoso. Pessoal, só para só para a gente poder fazer o sorteio aqui e saber quem vai poder levar o livro do Ciro. Tem 2 livros. Um livro é o do Facebook. O Ciro pode falar o nome do vencedor do livro. Cláudio Noivés Júnior. Aê! E o Ciro vai tirar aqui o número da rifa, de quem comprou a rifa do Caeca. Eu acho que você está ali na frente. Número 5, 4, 3, 1.